E aí, turma boa, beleza? Sejam muito bem-vindos à sala web de aula, auxiliando na educação. Mais uma videoaula do programa Projeto Professores e Alunos Conectados. Hoje, aula de ciências, sétimo ano. Então, vamos para o conteúdo de hoje. No conteúdo de hoje, vamos falar de escala de temperatura, certo? Então, vamos conhecer aqui as medidas de temperatura, como a gente já trabalhou o calor, né, como forma de energia. Então, vamos seguir aqui o nosso resumo, né, sobre sensações térmicas. Sabemos que a pele do nosso corpo é o maior órgão que temos. Então, o maior órgão do corpo humano é a pele. Por isso, é uma fonte muito importante de informações. As sensações que identificamos através da pele são inúmeras. Então, através da pele, nós sentimos dor, pressão, frio, calor e etc. As sensações relacionadas ao frio ou ao calor são ditas sensações térmicas. É necessário um meio para fazer a medida da temperatura de um objeto e expressá-la, usando uma escala numérica. Então vamos ter que usar números para representar essa escala de nível de calor ou frio. Para isso foi criado o conceito de escala de temperatura ou escalas termométricas. Escalas termométricas utilizadas para aferir, ou seja, medir a temperatura de um corpo são Celsius, Fahrenheit e Kelvin, sendo a última a mais utilizada em pesquisas científicas, ou seja, em laboratórios, medidas em Kelvin, ok? Essas escalas são utilizadas para medir a temperatura, medida do grau de agitação das moléculas, ou seja, elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está quente ou frio. Se ele está muito agitado, ele está quente. Se as moléculas estão pouco agitadas, é considerado que ele está frio. Ok? Já existiram diversas escalas termométricas ao longo da história, mas apenas essas três, vamos lá, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, são utilizadas nos dias atuais. Utilizam como padrão os pontos de fusão, ou seja, a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o líquido, e de ebulição da água. Então aqui vamos usar o ponto de fusão, ou seja, a temperatura em que o gelo derrete e passa do sólido para o líquido, e a ebulição, quando o líquido evapora, passa do líquido para o gasoso. Escala Celsius. A escala termométrica mais utilizada no mundo é a escala Celsius. Essa é a escala baseada na água pura e tem como pontos fixos os pontos de fusão, ou seja, a água passa do estado sólido para o líquido a 0 graus. E ebulição, ou seja, a água ferve a 100 graus, passa do estado líquido para o estado gasoso, em condições normais de pressão. A escala Celsius foi criada no ano de 1722 pelo astrônomo sueco Anders Celsius, daí o nome escala Celsius. A escala Fahrenheit foi desenvolvida pelo físico e engenheiro Gabriel Fahrenheit no ano de 1724, 2 anos após a criação da Celsius. Após obter conhecimento sobre a construção de termômetros de mercúrio, lembrando, mercúrio é um metal líquido, ok? Na sua escala, Fahrenheit utilizou como referência valores do ponto de fusão e de ebulição da água, para os quais adotou os seguintes valores. Vimos lá que o ponto de fusão na Celsius era 0 e a ebulição na Celsius era 100. Aqui no Fahrenheit, ponto de fusão da água não é 0, mas sim 32, e o ponto de ebulição não é 100, mas sim 212, ok? Como temos 180 intervalos entre as temperaturas 32, ou seja, de 32 até 212, são 180 intervalos. A escala Fahrenheit não é considerada centígrada, ou seja, dividida em 100 partes, como é a escala Celsius. Trata-se de uma escala que foi muito utilizada nas colônias britânicas, sendo muito utilizada hoje em países como Inglaterra e Estados Unidos.
E a escala Kelvin, a primeira escala que levou em conta a não utilização de valores negativos de temperatura foi a escala Kelvin, adotada atualmente pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI. A escala Kelvin atribuiu à temperatura a agitação térmica dos átomos, por isso seu limite inferior é o 0 Kelvin, 0K, conhecido como zero absoluto. Por razões históricas e práticas, alguns países continuam a utilizar a escala Celsius e Fahrenheit. Lembrando, por razões históricas e práticas, mas de forma geral, em experiências em laboratório, é utilizada a escala Kelvin, ok? Lembrando que a Celsius e Fahrenheit 1722 e 1724, já a Kelvin, né, foi proposta em 1848 por William Thomson, um físico e engenheiro irlandês, conhecido pelo título de Lord Kelvin, daí o nome da escala. Diferentemente de outras medidas de temperatura, a escala Kelvin não utiliza a terminologia de graus, por ser uma unidade absoluta de temperatura e não uma escala criada com base em alguma substância. Então, ele não usa o termo tantos graus, certo? Então, só tantos Kelvin. Pronto. Não diz graus Celsius, graus Fahrenheit. Já no Kelvin é só 30 kelvins. Pronto. Ok? Então, vamos aqui para a nossa atividade, né? Uma aventura no deserto ou uma expedição ao Polo Sul pode levar o corpo ao extremo. Tanto o frio quanto o calor são capazes de matar. O anestesista Alexandre Sluliftel, nome meio esquisito, né? Mas vamos adiante, afirma que cada organismo tem um comportamento específico. Cada ser vivo tem um comportamento específico para o calor ou para o frio, certo? Por isso é difícil precisar a temperatura máxima ou mínima que podemos suportar. Tem gente que suporta muito bem o frio, mas tem gente que não aguenta muito frio. E vice-versa para o calor. Ok? O que pode ser determinante, mais do que a temperatura em si, é o tempo de exposição. Tem gente que aguenta passar mais tempo, tem gente que aguenta passar menos tempo. Tudo depende da intensidade e da variação de temperatura e do tempo em que o organismo é exposto. Alerta o especialista. Com base nessas informações, primeira, quais podem ser os sintomas de uma hipertermia e de uma hipotermia? É uma pesquisadazinha aí para conhecer a diferença entre as duas, hipertermia e hipotermia, ok? 2. Quais sensações podemos identificar através da pele? Comentamos aqui. 3. Cite as escalas termométricas mais utilizadas para aferir. Lembrando, aferir quer dizer medir a temperatura de um corpo. 4. Marque a afirmação correta. Não é 1, 2, 3. Essas aqui embaixo. Nós temos a afirmação número 1, temos a afirmação número 2 e temos a afirmação número 3. O que é que eu vou marcar? Se a 1 e a 2 estão corretas, a 1, apenas a 1 e a 3, a 2 e a 3, ou apenas a 1 está correta. Então, você vai analisar aqui as afirmativas 1, 2 e 3 e ver qual é a afirmação aqui embaixo, né? Qual alternativa se refere a quem é verdadeiro, quem está certo e quem está errado. Quantas estão, ok? E na quinta, qual a escala termométrica mais usada em laboratório? Ok? Então, só é para marcar uma. Então, essa foi a nossa atividadezinha bem básica, ok? Um pouquinho aqui de pesquisa para vocês conhecer um pouco algumas palavrinhas. Esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Essa foi a nossa aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Você esteve aqui na sala web de aula. Deixe seu joinha se você gostou do conteúdo.
se inscreve aqui no canal e não esqueça de ativar os sininhos das notificações para ficar sempre ligado aí nos nossos próximos conteúdos. Essa foi a nossa aula, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.